Ai, peraí. Vocês estão bem? Boa noite, Elcio. Eu e a minha cegueira habitual depois de desligar essa luz. Convidem aí os contatos de vocês. Boa noite, Suzana. Convidem aí os contatos de vocês, que a live de hoje tem muita informação que vai ajudar muito a entender um monte de coisa. Vai ser bom, quase nada, vai ser maravilhoso. Esperar mais um pouquinho, o pessoal ir entrando. E aí a gente começa. Essa semana tá mais do que especial, essa semana tem 2 lives. Ah, que bom. Mas depois eu falo sobre isso. Mas é igual programas de televisão, deixa a notícia boa por último. A notícia quente para dar audiência. Então essa semana a gente tem 2 lives. E esta é meio que um aquecimento da live de quinta-feira. Vai ser bom. Chama o povo aí pra gente começar. Dá mais um minutinho pro pessoal entrar. E aí a gente começa. Vocês estão bem, gente? Tá tudo bem? Então, quem aqui já ouviu falar sobre centros de inteligência? Minimamente. Quem aqui sabe quantos centros de inteligência a gente tem? Centros de inteligência ou centros de energia inteligente? E qual é a importância disso? Quais são os impactos disso na nossa vida, no nosso comportamento, na maneira como a gente percebe o mundo, na maneira como a gente age e reage no mundo. Quando às vezes você pede para alguém te explicar alguma coisa e esse alguém funciona num centro de inteligência diferente do seu, mas, né? Nós todos temos todos. Mas essa pessoa funciona num centro de inteligência diferente do seu. E aí vai dando aquela impaciência. Ou você não entende nada que a pessoa tá falando. Ou você olha para aquilo e não vê sentido nenhum naquilo que está sendo dito, muito menos na maneira como aquilo é feito e por que aquilo é feito. E quando você começa a entender sobre o senso de inteligência, você descobre que a questão não é bem o que é feito ou deixa de ser feito, o que está realmente ali acontecendo. A questão é como a pessoa te explica muitas vezes. Porque por ter um centro de inteligência diferente, ela prioriza determinados conteúdos em detrimento de outros. E isso é muito forte, isso é muito quase visceral. Então, boa noite, Emerson. Então, a gente muitas vezes não se dá conta da força que tem isso em nós. E quais são esses centros de inteligência?
o centro de inteligência instintivo, o centro de inteligência emocional e o centro de inteligência mental ou racional. Só que para entender como é que tudo isso funciona, a gente precisa fazer um retrospecto aí de alguns milhares de anos e entender como é que se deu a evolução humana. E a psicologia evolutiva fala muito bem sobre isso, a neurociência fala muito bem sobre isso. Então, lá nos primórdios, boa noite, Grise, lá nos primórdios, a gente tinha os seres que só tinham o sistema límbico. Eram os seres bem primitivos, os répteis. E algumas pouquíssimas aves. Então, eles só tinham o sistema límbico, ou sistema reptiliano, desculpa. O sistema reptiliano é formado pelo tronco encefálico, bulbo e cerebelo. Essa parte mais de trás aqui do nosso cérebro. E aí, esse centro instintivo é responsável pelo nosso instinto territorialista, pelo nosso instinto de sobrevivência, pelo nosso instinto de preservação da espécie, de continuidade da espécie. E também está ligado à questão da sexualidade, mas a sexualidade para reprodução, para manutenção da espécie. Não como fonte de prazer. E a emoção de base, se é que a gente pode falar em emoção quando a gente fala de cérebro reptiliano, né? Mas a emoção de base que existe no cérebro reptiliano é o medo. Claro, o medo é o que nos faz lutar ou fugir, é o que nos faz ficar em alerta para dar conta de possíveis perigos que possam atentar contra a nossa espécie, contra o nosso território, contra a nossa prole. E aí prole não no sentido dos mamíferos de proteger por amor, pelo cuidado, mas no sentido de proteger porque isso vai dizer sobre quanto da minha descendência vai se perpetuar. Porque a gente sabe que alguns répteis, inclusive, comem os próprios filhos, alguns peixes, né? Alguns répteis fazem isso. Abandonam os filhos, né? Então logo eles nascem, se vira aí. E a emoção de base é o medo. E esse medo se transborda depois, no segundo momento, em raiva, em agressividade. Não em raiva necessariamente, em agressividade. Porque eu preciso estar pronto para a luta. Eu preciso estar pronto para a guerra. Eu preciso estar pronto para me preservar, para cuidar do meu território, da minha espécie. O sentido que está mais relacionado ao nosso cérebro reptiliano é o olfato, que aliás é o sentido que tem mais ligação com o nosso instinto de sobrevivência. Desde os primórdios, os cheiros são determinantes para a gente saber se aquilo é perigoso ou não. São determinantes para assimilar memórias de dor ou de prazer.
Como os répteis não têm muito esse sistema, não tem esse sistema de memória, de emoções superiores, é condicionamento operante. Eu fui ali, aquilo me machucou, aquilo atentou contra a minha sobrevivência, não volto mais. É bem pavloviano. É condicionamento operante. Estímulo, recompensa, estímulo, punição. Onde tem recompensa, eu volto. Onde não tem recompensa, onde tem dor, eu vou embora. E perceba que não é a questão do prazer, da sensação agradável. Não colabora para a manutenção da minha vida, da minha espécie. Eu vou embora. Colabora, eu fico. E aí, de acordo com a evolução das espécies, né, da teoria de Darwin, o povo já levantando a mão aí. De acordo com a evolução das espécies darwiniana, um segundo estágio é o sistema límbico que se acopla aí nessa estrutura e envolve essa estrutura reptiliana. Muito bem. O sistema límbico... eu esqueci de falar. O sistema reptiliano, só uma lembrança, tá ligado à habilidade, tá ligado a movimento, tá ligado à ação, tá ligado ao fazer. O sistema límbico, que é o segundo estágio, diz respeito às emoções. É onde todas as nossas emoções se processam. Emoções e sentimentos já tem algum processamento aí nessa estrutura. São estruturas que os mamíferos superiores têm. Por que mamíferos superiores? Porque tem mamíferos que não têm essa estrutura desenvolvida. Tem lá a estrutura física, mas isso não é desenvolvido. Então, golfinho, macaco, que mais? Alguns outros bichos têm, que agora eu esqueci que a lista não é tão pequena assim. E estão descobrindo alguns outros animaizinhos que tem, que não se sabia. Então, as emoções e comportamentos sociais espontâneos, né? Quais comportamentos sociais espontâneos? Se a gente está falando de mamíferos superiores, existe uma coisa que é determinante para a manutenção dos mamíferos. Diferente dos répteis, que é lutar ou fugir, os mamíferos têm uma coisa chamada instinto gregário. Eles andam em grupo porque o grupo protege o indivíduo. Eles vêm com esse drive instalado, né? Então, o grupo protege o indivíduo. Eles têm esse instinto gregário, essa necessidade de andar em grupo, de andar em bando, né? Para se autoprotegerem e protegerem a espécie. É a forma como eles conseguiram desenvolver essa proteção. Mas só funciona porque eles têm sistema límbico desenvolvido, né? Porque se eles não tivessem sistema límbico, eles iam se autodestruir, como fazem boa parte dos répteis, por conta do territorialismo. No sistema límbico é onde a gente também tem a memória profunda. Aquela memória profunda que a gente não precisa se esforçar para se lembrar dela. Daquelas coisas que foram impactantes na nossa vida, seja porque causaram uma sensação muito desagradável ou uma sensação muito prazerosa. O sistema límbico já começa a registrar estímulos de dor e de prazer. Diferente do reptiliano, que é condicionamento operante, porque é comportamento exclusivamente,
O sistema límbico não, ele já dá um outro colorido. Então isso aqui foi legal, então eu vou fazer de novo. Ah, isso aqui não foi legal, então não vou fazer mais, teoricamente. É a parte do nosso cérebro que nos dá a habilidade, a possibilidade de trabalharmos ou de valorizarmos o reconhecimento, a confiança, o pertencimento a um grupo social, né? E aí, quando a gente fala de comportamentos sociais espontâneos, são aqueles comportamentos que, para você viver em grupo, precisa ter, senão não funciona. Então, já há um início de desenvolvimento de empatia, de cuidado com o outro, de, em alguma medida, abrir mão um pouco das suas próprias necessidades para as necessidades do outro ou do grupo, né? Já é possível começar a estabelecer hierarquia entre os membros do grupo, né? Já tem uma organização social mínima. E aí, em último estágio, vem a terceira etapa dessa evolução, que é o córtex, né? Ou o neocórtex. E aí, olha que interessante. O córtex, há estudos, né, que dizem que o córtex foi desenvolvido há mais ou menos 200 mil anos. Então, há 200 mil anos atrás, nós, seres humanos, já temos essa estrutura neurológica. Só que só há 80 mil anos foi que a gente começou a utilizar verdadeiramente a nossa parte cortical. E tem um povo que nem usa bem assim também, né? Tem um povo que faz de conta que ele não existe, né? E mesmo assim, usamos muito pouco, né? A neurociência já percebe que assim, a gente não usa toda a nossa capacidade neurológica, né? Principalmente da parte do córtex. E o nosso sistema neurológico, seja reptiliano, límbico ou neocortical, são questões que quanto mais a gente estuda, mais a gente tem perguntas do que respostas, né? Então, um tempo atrás, achava-se que o cérebro se desenvolvia até os 20, 21 anos e depois era isso aí mesmo, é isso aí que tem para hoje. Conseguiu chegar até um patamar, é aqui que você vai ficar. Depois de um tempo, descobriu-se que não é bem assim, né? Que a gente tem a capacidade de produzir novos neurônios e que a gente tem a neuroplasticidade. Mais do que produzir, a gente consegue fazer com que alguns neurônios passem a funcionar de acordo com a necessidade, se adaptem à necessidade do que a situação, do que a vida está demandando. Então vamos lá, características da parte do córtex. Então o instintivo é habilidade, comportamento, ação. O límbico é atitude. Atitude é ação mais emoção, ação eivada de afeto. E o córtex é conhecimento. Capacidade psicossocial superior. O que é capacidade psicossocial superior? Eu já tenho uma elaboração mental que me permite fazer um ajuste do meu comportamento, das minhas ações e dos meus sentimentos, das minhas emoções,
para conviver bem naquele grupo ou para ter um resultado. Então, é aquele momento em que você olha, uma pessoa te faz uma pergunta e você, para não ficar mal na história ou para não ofender, você responde outra coisa. Tô bonita hoje? Aí a pessoa fala, ah, tá. Não tá, né? Mas ela não vai falar isso pra você. Então, assim, aquelas mentirinhas já começam aí a se desenvolver. De sorte que, por óbvio, o sistema límbico e o sistema instintivo são muito mais espontâneos e autênticos do que o sistema neocortical. Mas é claro que isso depende do aprendizado, dos valores, um monte de coisa. Essa parte do córtex tem uma ocupação de 80% da nossa massa encefálica total. Vão anotando, presta atenção. Só que 80% ele ocupa 80% do espaço físico. Só que 80% da nossa comunicação é dada pelo nosso corpo, pela nossa linguagem verbal, que é instintiva, que pode ser aprendida, claro, mas é instintiva. 95% das nossas decisões, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das coisas que a gente escolhe fazer, são escolhidas, são selecionadas no nosso sistema límbico e no nosso sistema instintivo. Só 5% das decisões que a gente toma são baseadas na razão. Vai anotando. A parte do córtex é responsável pelos dons sensoriais simples, né? Dons sensoriais simples são os sentidos, capacidade de pensamento, capacidade de imaginação, capacidade de abstração, capacidade de interpretação das questões subjetivas. É uma capacidade muito analítica e muito cognitiva, então é a capacidade de olhar para um determinado evento, fazer uma abstração daquilo que é factual, organizar isso, analisar, sintetizar e a partir dali tomar decisões, planejar para depois executar. É responsável pela nossa memória de trabalho, né? Memória de trabalho, o que é? É aquela memória de curto prazo, né? Então, eu olhei para uma coisa aqui agora, não sei o que, gravei. Amanhã, se aquela informação não me for relevante, ela não vai para a memória intermediária, que fica no sistema límbico, e nem para a memória profunda, que também fica no sistema límbico. Ela vai se dissolver, se dissipar aí no tempo e espaço. Tem a capacidade de traçar estratégias de ação visando um objetivo. Lembra que eu falei da psicossocial superior, habilidade psicossocial superior? Então, eu estou num determinado meio, naquele meio eu sei que eu preciso me comportar daquela forma para ter respeito, para ter credibilidade ou para conseguir alguma coisa. Então, eu ajusto o meu comportamento, eu gerencio as minhas emoções para poder atingir aquele determinado objetivo. É o que nos dá a noção de causa e consequência, e aqui a gente precisa fazer um parênteses. Por quê? A noção de causa e consequência faz parte de uma estrutura dentro do nosso sistema neocortical,
que só está plenamente desenvolvida aos 21 anos. Então não adianta você falar para o adolescente ou para a criança, olha, se você fizer isto, vai ter isto. E a pessoa vai falar, aham, e vai fazer. Porque a estrutura neurológica que dá conta disso não está pronta. Ah, então eu não preciso trabalhar causa e consequência com a criança e com o adolescente? Precisa, para ela já ir percebendo por reforço positivo ou por reforço punitivo, para ela ir associando dor e prazer. Mas cognitivamente falando, racionalmente falando, não vai. Então, a gente vai trabalhando a relação de causa e consequência com as crianças até mais ou menos 7, 8 anos de idade. Condicionamento. Fez bonitinho, tem recompensa. Não fez bonitinho, tem punição. Ponto. E com os adolescentes, fez bonitinho, tem prazer. Não fez bonitinho, tem dor. Dor, que tipo de dor? Proibir de sair com os amigos, que vai dar tristeza, né? E por aí vai. O que muitos pais estão deixando de fazer hoje com seus filhos, tratando seus filhos como eles já fossem adultos, não é? E jogando sobre eles uma responsabilidade sobre escolhas terrível. E a pessoa não tem nem estrutura neurológica para isso. Associação de eventos passados com projeções futuras para ajustar os comportamentos. Então eu pego a base de referência que eu tenho, de coisas que me aconteceram lá no passado, junto com aquilo que eu tenho como pretensão de conquistar, de ter êxito no futuro, e em função disso faço a leitura da realidade e vou planejar, vou organizar, mais do que planejar, vou organizar o meu comportamento para que eu tenha o resultado que eu quero. Então eu pego lá tudo que me aconteceu, o arcabouço de conhecimentos, de informações que eu tenho lá no passado, trago para a realidade, ajusto a realidade, pego o que eu tenho de pretensão de futuro, trago para cá, tento fazer, né? Uma regressão para a minha realidade, ajusto, e aí sim, eu vou decidir qual atitude, qual comportamento eu vou ter para chegar naquele resultado. Essa parte é aquela que nos dá a possibilidade de nos comunicarmos pela fala. Porque os outros seres também se comunicam, né? Mas eles não se comunicam pela fala. O que também precisamos fazer um parênteses. Existem algumas aves que têm uma forma de comunicação muito específica, assim como os golfinhos, assim como as baleias. E os cientistas estão aí num debate o seguinte: isso que eles usam, a gente pode considerar como um idioma deles, um tipo de fala deles? Ainda não se sabe, mas eles têm um repertório de comunicação muito complexo, muito complexo mesmo. E aí, por que eu fiz esse histórico, né, da psicologia evolutiva, da neurociência? Bom, se eu sei que existe uma inteligência que é instintiva, ação. Se eu sei que existe uma inteligência do sistema límbico emocional,
E se eu sei que existe uma inteligência do córtex racional, todo mundo tem as três, né? Todo mundo tem bulbo, tronco encefálico, cerebelo, sistema límbico, córtex, todo mundo tem. Exceto pessoas que fizeram lobotomia, bom, aí essas não vão ter. Ou tiveram algum tipo de acidente e tal. Ah, no sistema límbico é onde ficam guardadas as nossas informações genéticas. Só que tem uma galera que funciona mais no sistema límbico. São mais emotivas. Percebem o mundo por meio das emoções, da conexão emocional. Tem uma galera que funciona mais pelo centro instintivo. Percebem o mundo por meio do instinto, da conexão sensorial corpórea. Não é o sentimento, não é a sensação ligada ao sentimento, ao sentir de emoção, sentimento. É a conexão sensorial baseada no sentir corpóreo, das reações, dos inputs corpóreos. Tato, né? Principalmente. E existem as pessoas que funcionam mais na inteligência do córtex, são mais racionais. Então, elas percebem o mundo por uma estrutura lógico-cognitiva e, claro, reagem no mundo assim. Quando esses seres se juntam, é um samba do crioulo doido. Imagina você ter no seu convívio uma pessoa que funciona mais no instinto, uma pessoa que funciona mais no emocional e uma pessoa que funciona mais no racional. Aí você pede assim: fulano, me ensine a fazer um aviãozinho de papel. Tem instintivo aí? Já se reconheceu como instintivo? A Grise já tinha levantado a mão, né? Que é do instinto. Aí, o povo do instinto vai pegar o papel e vai falar assim: você dobra assim, faz assim, faz assim, faz assim e pronto. E aí você fica assim: hã? Por quê? Porque ele é do fazer, do comportamento, da habilidade. São pessoas que experimentam o mundo por meio de vivências, por meio de tentativa e erro. Não adianta você dar livrinho para eles ler, que o negócio deles não é ler, não é sentir, se conectar emocionalmente. O negócio deles é mão na massa, é fazer. Aí o emocional vai te explicar como é que faz o aviãozinho. E aí a primeira coisa que ele vai fazer é olhar no fundo do seu olho para se conectar de verdade com você. Vai espelhar o seu comportamento. Então, se você está com uma postura mais ereta, ele também vai ficar com uma postura mais ereta, para que você sinta conexão com ele. E aí ele vai te falar da importância, que vai te dar muita satisfação, muito prazer, do quanto é legal
você aprender isso e que ele tá ali com toda a paciência do mundo, com todo o tempo do mundo para te ajudar, para tirar sua dúvida, se você por acaso tiver, e que se você não entender, você pode interrompê-lo e perguntar. Isso ele ainda não começou a te ensinar não, tá? É só o preâmbulo. Eu já cansei. Eu já tô assim, vamos meu filho, bora? E tem a galera do racional. E aí ela vai te explicar como é que faz o aviãozinho. E aí ela vai falar, olha, você dobra o papel ao meio, que é para você conseguir fazer um vértice bem retinho aqui, ó. Porque aí ele vai dar uma aerodinâmica para que o avião possa realmente. Aí começa a dar aula de física, de aerodinâmica. E olha, você tem que fazer assim porque tudo tem um porquê, tudo tem um pra quê, tudo tem uma justificativa, tudo tem um argumento lógico. E que é muito lógico para quem é racional. Para quem não é, tá. Quem é racional vai falar assim, olha, você tem que dividir ao meio, porque se não tiverem duas partes iguais, né? Mesma medida, o mesmo peso de um lado de outro, vai desequilibrar, e aí ele não vai voar e tal. Vai falar. E aí? Quem é você explicando como é que faz um aviãozinho? Ou se você não consegue identificar quem é você explicando como é que você faz um aviãozinho, qual deles te aborreceu mais? Ou qual deles te gerou algum tipo de desconforto? Às vezes a gente vai por eliminação para descobrir como é que a gente realmente funciona. Que nem sempre é fácil a gente olhar para si mesmo e perceber. Porque muitas vezes a gente está tão distante de quem nós realmente somos. Definitivamente o primeiro instintivo, né, Grise? Não precisa se conectar emocionalmente, não precisa dar a lógica do negócio. Faz, meu filho, faz. Vambora. E é legal porque, assim, quem é do instinto, como é que eu vou explicar isso? Quem é do instinto, é claro que nós somos todos os três, né? Tem um que funciona mais. Mas mesmo quem é do instinto tem uma necessidade. Também depende de uma outra coisa, né? Deixa eu ver se eu falo ou se eu não falo. A sensação corpórea, porque o instintivo tem muita sensibilidade. A sensação, mas é sensibilidade corpórea. Então, assim, por exemplo, quem é do instinto faz leitura corporal, mesmo que nunca tenha estudado nada sobre isso. Não adianta você querer enganar eles, não. Não adianta você querer mentir para eles, não. Porque tem um trem
A Gris é do instinto, né? Vê se eu tô falando alguma bobagem. Tem um trem que é assim, tipo aqui dentro, que eu não sei onde é, que parece que vai fervendo, assim, quando a gente percebe que tem um negócio ali que não tá muito, parece que não tá certo. O corpo da gente vai reagindo, você fala assim, ali tem uma conversa esquisita. É sensorial, corpóreo. E aí, lembra lá daquela informação que eu falei assim, vai anotando aí? 80% da nossa comunicação é não verbal, é corporal. Então, os instintivos têm uma capacidade de perceber a verdade fenomenológica das situações muito maior do que os emocionais e os racionais. E aí, esse perceber não é um perceber consciente, é o corpo que reage. E enquanto você não se conhece o suficiente, você nem se dá conta de que o seu corpo está reagindo. Você nem percebe que o seu corpo está reagindo, mas ele reage. Só que a gente só vai perceber isso quando a gente começa a se conhecer o suficiente. Do contrário, passa batido. Seu corpo tem lá as reações, mas você não registra. E quando registra, não sabe por que aquilo está acontecendo. E é uma outra coisa que os instintivos têm essa sensação corpórea é que dá a ele o sentido de presença. Então, eu falo que é o povo que gosta de amassar pão, né? Quando você toca, quando você promove esse contato físico, é a maneira que o instintivo tem de falar assim, olha, fulano está aqui. Eu falei que o emocional ele tem essa coisa de olhar no olho para você confiar nele, né, e tal. Mas a confiança do instintivo também tem muito a ver com o olho no olho. E aí é uma informação engraçada, interessante. A parte neurológica relacionada à visão está muito mais próxima, aliás, está ali coladinha na nossa parte instintiva e não próxima à nossa parte cortical. Mesmo os olhos estando mais perto da nossa parte cortical, que é essa aqui, ó, que fica aqui na frente. Aqui. Por quê? Porque a visão lá nos primórdios era muito mais importante do que... Então precisava já ter essa estrutura. Ferve por dentro, né, Gris? É um trem assim que aquece. Beleza. O emocional. O emocional, o instintivo funciona também de forma maniqueísta, né? Sim, não. Lutar, fugir. Mas o emocional também é muito dicotômico. Bom, ruim, agradável, desagradável, gosto, não gosto. Mesmo ele já tendo um arcabouço emocional e sentimental muito elaborado. Mas ele continua, por quê? Porque a base de funcionamento dele é dor ou prazer. Eu faço algumas coisas porque eu sinto prazer, eu deixo de fazer algumas coisas porque eu sinto dor. E não é a dor física,
do instintivo é a dor emocional. Tristeza, culpa, angústia, medo, vergonha, frustração, tudo é. Eu estou misturando emoções e sentimentos. Os emocionais também eles têm uma busca por movimento, mas o movimento que proporciona prazer. Não é como o instintivo que tem busca pelo movimento que promove resultado. Os instintivos gostam de ver as coisas prontas, finalizadas. Os emocionais, nem tanto. Tem que ser prazeroso. O movimento tem que proporcionar prazer. São até mais estéticos, né? O povo do instinto é meio ogro. O povo do emocional é mais estético, né? Tem movimentos mais fluidos, né? Mais arredondados. É bem bonitinho. Povo bonitinho. Então, eles buscam por movimento, mas um movimento que traz prazer. Buscam por motivação, eles precisam estar motivados. Motivados emocionalmente. Qual é a motivação do instinto? Ver o resultado pronto. Terminar, executar, fazer. A motivação do emocional, não. Tem que dar prazer, tem que fazer sentido. Não sentido, lógico, tem que fazer sentido, tem que ter conexão emocional. Aquilo tem que reverberar emocionalmente em mim e nas outras pessoas. Satisfação para dar conta da sensação constante de insatisfação. Quem é do instinto é territorialista, então ele sempre quer mais. Mais o quê? Mais coisas, fazer mais coisas, ter mais coisas. Construir, realizar, ter mais resultados. Quem é do emocional tem uma sensação permanente de insatisfação emocional. O que é maravilhoso. Porque não fosse essa sensação permanente de insatisfação, a humanidade teria estagnado. Mas é essa sensação permanente de insatisfação que nos motiva, mesmo não sendo do emocional, nós temos os três, que nos motiva a aprender mais, a criar, a descobrir, a experimentar, a conhecer, a buscar novas estratégias, a tentar de um jeito não deu certo, tenta de novo. O problema é que algumas criaturas se apegam a esta sensação de insatisfação e vivem em função dela e não a colocam como um instrumento de progresso. É para isso que ela existe. Os emocionais têm aquelas emoções básicas: tristeza, raiva, medo, que já vem desde o sistema límbico. Só que o medo agora, ele não é mais só uma questão de sobrevivência, de medo de ter a minha existência terminada. Tem o medo também da não aceitação, da rejeição, do abandono. Aí já entram outros ingredientes, né? Medo, nojo, alegria e surpresa. Nojo O nojo vem como uma complementariedade ao medo instintivo para que você não se coloque em situações que possam te causar qualquer dano. E aí, lembrando, falando de sistema límbico, de instinto gregário,
é uma preservação da espécie juntamente com uma preservação social. Então você começa a ter nojo de algumas coisas que naquele grupo não é aceitável. Aí você não passa carão, teoricamente. Mas o nojo tem muito a ver com sobrevivência. E a surpresa e a alegria. Então são pessoas, assim, fofas. Sabe assim, fofas. Tem uma voz, assim, um pouco mais aveludada. Falam de uma forma um pouco mais cadenciada, harmonizada, musicada, né? Tem uma capacidade de acolher muito mais desenvolvida. São fofos, bem bonitinho, fofo. E a galera da inteligência, né, da inteligência do córtex, que são os racionais. Racionalidade, criatividade, inteligência, raciocínio lógico, capacidade analítica, capacidade de planejamento, capacidade de síntese, um olhar um pouco mais visionário, né? Enquanto o instintivo é aqui e agora, né? A minha ação aqui e agora. E o emocional é um pouco mais... como é o nome? O povo que fica lá no passado, gente, que eu esqueci. Enquanto o emocional fica ali, né? Mas lá no passado, eu tô com o nome na minha cabeça e não sai. O mental tem mais essa coisa de futuro, de vislumbrar lá pra frente, de imaginar, de idealizar, de projetar, né? Os emocionais são saudosistas. E aí eles deixam de lado as emoções, porque na cabeça deles as emoções turvam o raciocínio. Nostalgia, as emoções turvam, né, o raciocínio. E esses movimentos em excesso dos instintivos tiram o foco do pensamento. Então, em não tendo cuidado, acabam se tornando pessoas que vivem no mundo das ideias e esquecem de viver a realidade. Então, a ideia é que o instintivo pegue a sua capacidade de ação, de construção, destruição e coloque emoção nisso, para ver o que de fato faz sentido ser construído, ser destruído, ser feito ou não ser feito. E faça um planejamento das suas ações para ter um resultado, para ter o resultado que ele pretende, e não haja de forma atabalhoada, né, a ação pela ação. E aí ele vai conseguir calibrar a sua porção, a sua inteligência instintiva, com a sua porção e com a sua inteligência emocional e com a sua porção, com a sua inteligência mental. Cheguei meio atrasada. Boa noite, amor. Boa noite, querida.
Acho que eu não dei boa noite pro Rodrigo também. Não sei mais quem entrou. A gente, eu e essa luz aqui, olha, realmente é complicado. O emocional, a ideia é que ele pegue essa emoção e coloque nessa emoção a inteligência, a razão, para ter o movimento, para ter a ação realizadora, com propósito, com assertividade. E não fique ali, ó, vida que puxa. E aí ele calibra a sua porção instintiva, emocional e racional. O racional, que ele coloque dentro da sua inteligência, que ele traga para a sua inteligência amor, sentimento, para que essa inteligência não se torne algo frio, algo desconectado, algo distante das pessoas, para que ele tenha uma inteligência amorosa, que se coloque a serviço do outro. Mas eu não consigo trabalhar a inteligência amorosa se eu não desenvolvo empatia, se eu me desconecto da minha emoção. Porque se eu me desconecto da minha emoção, eu vou sentir a emoção do outro como? Eu não tenho referência nem da minha. E aí eu fico funcionando só daqui para cima. Vira um cabeção ambulante. E aí, olha o perigo. Um cabeção barulhento, descoordenado, porque fica preso na mente. Ao passo que trabalhar a parte racional de forma assertiva é olhar para os pensamentos de forma distanciada, sem se misturar com eles. Você ter clara consciência de que você é um ente e que tem pensamentos. Você é um ente e que tem movimento. Você é um ente e que tem emoção. Mas você não é a emoção. Você não é o pensamento. Você não é o movimento. Você é um ente que tem tudo isso e mais algumas coisas. Então, o processo do racional é se descolar desses pensamentos, desse barulho, porque a cabeça de quem é racional é barulhentíssima. É aprender a baixar esse volume. Juntar com a parte emocional para ser uma inteligência amorosa. E essa inteligência amorosa é que vai trazer o movimento adequado. Um movimento que vai construir, que vai edificar, que vai se conectar. E aí ter toda a integralidade da parte racional, com a parte emocional, com a parte instintiva. Ai, é tão bonito, né? É tão simples. Simples é. Fácil, nem tanto. Mas, para Deus nada é impossível, né? Aí, por falar em Deus,
Olha que curioso. 95% das coisas que a gente faz, das decisões que a gente toma, estão baseadas na nossa inteligência instintiva e na nossa inteligência emocional. Muito mais na instintiva do que na emocional. Mas ali tá pare. Só 5% das coisas que a gente faz estão sedimentadas, baseadas, estruturadas na nossa razão. 80% da nossa comunicação é não verbal, é instintiva, corpórea. E aí eu fico vendo um povo, sobretudo essa galera que trabalha com espiritualidade. Eu também trabalho com espiritualidade, mas não falo isso não, tá? Que tem uma necessidade doentia de convencer as pessoas de que elas devem abandonar o seu instinto e as suas emoções básicas. Ou pelo menos as emoções desagradáveis. Se 80% da comunicação é corpórea, se 95% das coisas que você faz ou deixa de fazer tem bases na sua emoção e no seu instinto, e você joga isso pro limbo, eu não sei como é que faz isso, né? Porque assim, você vai cortar isso, essa parte do seu cérebro e jogar no lixo? Você vai dar uma injeção de, sei lá, alguma substância que vai paralisá-lo? Porque do contrário não tem como. Você não vai deixar de ter essa estrutura. Essa estrutura não vai deixar de funcionar. Mas se você enveredar por esse caminho, sabe o que vai acontecer com você? Você vai alienar a consciência dos seus instintos e das suas emoções. Aí as pessoas não sabem por que tem tanta gente doente. Instinto é pulsão de vida, criatura, pelo amor de Deus. O nosso código genético está no instinto, a nossa parte instintiva. A perpetuação da espécie só é possível por conta da nossa inteligência instintiva. Aí você quer... Não, desconsidera isso, porque isso é coisa de seres inferiores, espíritos não evoluídos. Aonde, meu filho? Quem te contou essa mentira, pelo amor de Deus? Não fosse isso, você nem existia mais, a humanidade não existiria. O primeiro estágio não quer dizer que ele seja pior ou melhor. É só o primeiro estágio. E o ideal é que a gente aprenda a colocar a nossa razão, a nossa inteligência cortical, o nosso centro de inteligência mental a serviço do nosso instinto, a serviço das nossas emoções. Analise todo comportamento, toda atitude, tudo que você faz ou deixa de fazer tem por detrás uma emoção. E não raro, a emoção é o medo. Que está lá no instinto. E aí eu fico vendo um povo falando assim, tem que acabar com os impulsos instintivos. É mesmo? E você vai virar o quê, cara pálida? Uma ameba? Não, aí sabe o que estão fazendo com as pessoas? Coletivizando.
né? Aí as pessoas dizem para você o que você tem que sentir, dizem para você o que vocês têm que fazer, dizem para você o que vocês têm que pensar, do que vocês têm que gostar. Porque quem acaba com o instinto, quem tenta acabar com o instinto, quem tenta acabar com a emoção, está acabando com o ser humano. O ser humano é instintivo, é emocional. E isso é assim desde que o mundo é mundo. Você é, antes de qualquer coisa, instintivo. Um bebê, quando nasce, é o quê? Racional. Ele tem lá toda a estrutura de córtex. Tá lá. Com raríssimas partes que são formadas só mais pra frente. Mas tá lá, tudo prontinho, bonitinho. E daí? Serve pra quê esse troço? Nada. Nada. Não serve pra nada. Assim, entendam o que eu tô dizendo. Não serve pra nada também não. É, um bebê assim que nasce é instinto puro. Puro. Nem emoção ainda não tá lá tão presente. O sistema límbico vai começar ali a ter, né? Tá lá, tá presente, mas não. Aí, o grande aprendizado é colocar a inteligência, colocar a razão a serviço. A serviço. Eu tenho meu centro instintivo, eu tenho meu centro emocional, eu tenho meu centro mental. Eu, espírito, consciência, sou composto por tudo isso aqui. E mais alguns trem aí. Essa é a minha essência. A minha essência tem isso aqui, tudo. Minha essência é divina. Porque tem coisas em nós que o instinto não dá conta de explicar, a emoção não dá conta de explicar e a razão também não. Capacidades humanas que não são, quer dizer, capacidades espirituais que nós humanos temos que essas três estruturas não dão conta de explicar, pelo menos não por enquanto. Então, a minha consciência, a minha essência, o meu ser divino vai pegar isso aqui, que é mais rebuscado, que é mais sofisticado, que tem mais funções, isso não quer dizer que seja o melhor. E vai falar assim, ô inteligência, vira um instrumento aqui do instinto para eu não ficar agindo que não uma besta fera. Ô inteligência, vem aqui pro lado, vem aqui pra minha emoção, para eu não me tornar uma pessoa manipuladora, chantagista, narcisista. Dramática. Pra conquistar e para conseguir o que eu quiser. Isso é chantagem, isso é manipulação. E a isso a gente chama de gerenciamento, porque você não controla, você gerencia. Tenta controlar, vai aí, boa sorte. Né? Como há algum tempo atrás, graças a Deus parar de falar essa bobagem, mas há algum tempo atrás tinha gente querendo acabar com o ego. Eu falo, opa, boa sorte.
Meu filho, se você não tiver ego, você não sobrevive. Não neste planeta de provas e expiações. Talvez no planeta feliz, pode ser. Que nem no regenerado também não. A questão é, quem é que manda nessa bagaça? É o seu ego que manda? Você tem um problema sério. É a sua essência? Você está enrascado. Que você vai ser a vulnerabilidade em pessoa. Se for só a sua essência. Quem manda nessa bagaça é a sua consciência, que vai determinar em que momentos você precisa lançar a mão das suas estruturas egóicas e deixá-las um pouco mais em evidência, e em que momentos você pode falar assim, não, deixa só a essência que tá ótimo. É a sua consciência que vai dizer assim, estou precisando colocar inteligência nesse instinto aqui que tá meio ogro o negócio. A inteligência é um instrumento. Instrumento. Assim como é o instinto, assim como é a emoção, assim como é seu corpo. Instrumento para você ter uma existência humana. Porque daqui a única coisa que você vai levar é consciência. Você vai levar o corpo? Um povo que acha que vai, né? Cuida tanto do corpo que eu acho que eles acham que vão levar. Você só leva consciência. Porque nos mundos evoluídos espiritualmente, emoções básicas, como as que a gente vivencia aqui na Terra, não tem sentido de ser, não. Não tem porquê, ué, não tem serventia, tá aqui. Ah, então eu tenho que aprender a gerenciar as minhas emoções ruins. Você não tem emoções ruins. Você tem emoções agradáveis e desagradáveis. Umas é legal sentir, outras não. Mas todas são maravilhosas. Porque todas elas te ensinam alguma coisa. Todas elas querem de você alguma coisa. É uma forma do seu sistema dizer para você, ó, presta atenção aí nesse negócio. É uma forma de você falar assim, preciso colocar inteligência nisso aqui e ressignificar a maneira como eu me conecto com isso. A maneira como eu percebo isso. A maneira como eu sinto isso. Mas isso, se você não colocar inteligência na sua emoção, você vai tentar negar, racionalizar, negligenciar, abstrair, sublimar. E aí tem, acho que 12 mecanismos de defesa aí para você se divertir. Acho que são 12 mesmo. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, por tudo que é mais sagrado, escutou alguém dizer, ai, refreie os seus instintos,
Corre. Run, Forrest, run. Corre que é cilada, Bino. Ai, você precisa controlar as suas emoções. Corre. Corre que é cilada. Né? Ou das duas, ou essa pessoa não sabe do que está falando, ou essa pessoa quer te robotizar, te massificar, para você ser do coletivo, né? É tão legal ser do coletivo, né? Só que não. Mas não é coletivo, gente, pelo amor de Deus. Deus nos faz únicos, exclusivos. Coloca em nós a pulsão da criatividade, da espontaneidade, a força criadora da vida que tem nela contido a criatividade, a espontaneidade que nos faz únicos, que mesmo que nós sejamos do mesmo tipo, do mesmo subtipo no Enneagrama, falando aí só de Enneagrama, sem contar tantas outras questões, mesmo assim, mesmo assim, mesmo que a gente seja do mesmo tipo, do mesmo subtipo, funcione na mesma asa, na mesma flecha, tudo bonitinho, na mesma proporção, no mesmo tanto, ainda assim nós somos diferentes. E aí você quer deixar que alguém diga para você o que é que você tem que sentir, o que é que você tem que fazer, o que é que você tem que pensar? É sério isso? Você está dizendo o que para Deus? Ó, você não sabe nada, você não entendeu nada, você fez tudo errado, perdeu o seu tempo criando 7 bilhões de seres humanos, um diferente do outro, e 7 bilhões eu estou falando só dos encarnados, um diferente do outro, e nós não gostamos disso não, você estava errado, o senhor não sabe nada, nós vamos ficar todo mundo igual. Aí todo mundo tem a mesma sobrancelha, todo mundo tem os mesmos cílios, todo mundo tem a mesma roupa, todo mundo faz as mesmas coisas, todo mundo fala as mesmas coisas, todo mundo pensa. Ah, que chato isso, hein? Ah, então não precisava fazer 7 bilhões, gente. Fazia um só, pronto. Ué. Fazia um só. Pegava inteligência artificial, porque Deus tem esse conhecimento, quem não tem somos nós, né? Nós é que estamos começando a ter. Pega uma inteligência artificial e faz um monte de robô. Igualzinho. Ele podia ter feito isso, não podia ter feito Jesus e falado assim, agora copia aí. Tudo igual. Pelo amor de Deus. Entende? É simples assim, gente. Ah, mas nós somos mamíferos, nós andamos em grupo. Isso é fundamental para a sobrevivência da nossa espécie. Andar em grupo e ter habilidades sociais que permitam que a gente conviva bem em grupo e desenvolva empatia, desenvolva solidariedade, desenvolva amor fraternal, que o universal está longe da gente conseguir. Desenvolva a caridade, desenvolva e aprimore valores morais que permitam que a gente cresça individualmente, apoiando uns aos outros, porque quando eu cresço, quando eu ajudo você a crescer, o todo cresce. Não é isso que a gente está vendo.
As pessoas falam tanto em coletividade e o que a gente vê são comportamentos egoístas, falta de empatia, falta de solidariedade. Não precisa ir muito longe para ver essas coisas, não. É uma competição egóica o tempo todo. Ai, você senta do lado de uma pessoa e fala assim: ai, hoje eu não dormi bem. Ela nem esperou você fechar a boca, ela já fala assim: ah, eu também não. Ela não se dá nem ao trabalho de falar assim: é mesmo, o que que aconteceu? Aí falam em coletivo. Ai, gentileza gera gentileza, né? O discurso bonitinho, a empatia que existe só no discurso. Deixe as pessoas serem quem elas são, com todas as suas qualidades, com todas as suas vicissitudes, com toda a sua luz e com toda a sua sombra. Aí, deixa eu ver que horas são, gente, porque eu falo mais que o homem da cobra. O homem da cobra é só o Rodrigo que vai entender, né? Porque lá no Beraba nós fala isso. Seguinte, essa semana, além dessa live linda, maravilhosa que nós acabamos de fazer, tem uma live quinta-feira. Assim que eu receber o material, eu vou divulgar para vocês. E nós vamos falar sobre Enneagrama. Quer saber o que é Enneagrama? Eu vou contar. Quinta-feira, na live. Tá bom? Então, já se programem, já se organizem para assistir a live. Já chamem aí muitas e muitas e muitas pessoas, porque tem gente aqui que conhece Enneagrama. Lu, Grise. Deixa eu ver quem mais aqui que tá aqui que conhece Enneagrama, que já fez o curso. Existe vida. Veja seu estudo, meninas, por favor, confirmem ou não. Existe vida antes do Enneagrama e depois do Enneagrama. Só quem já fez o curso, só quem já passou por este babado é que faz noção, ou como diria uma moça que trabalhava comigo, que faz loção do que é isso. Entendeu? Então espero vocês quinta-feira, 8 horas da noite, assim que eu tiver o material, eu mando. E convidem muitas e muitas e muitas pessoas, porque vai ser muito, muito, muito legal. Se vocês tiverem perguntas sobre Enneagrama, amanhã eu vou abrir uma caixinha de perguntas lá nos meus stories. E coloquem lá as perguntas que vocês têm, que eu já vou canetando para poder responder na live quinta-feira. Beleza? Um beijo no coração de vocês. Boa noite. Com certeza é abrir a mente, literalmente. A mente, o corpo, a alma, né, Gris? Vai abrindo tudo. Até uns trem que a gente nem sabia que tinha, né? Para abrir, vai abrir. Então, ó, um beijo para vocês. Excelente semana. Fiquem com Deus. Não importa pelo que você tá passando. Tem jeito. Tem jeito.
Tenha paciência com as pessoas que convivem com vocês, que vocês funcionam num centro de inteligência, elas funcionam em outro. Respira fundo, né? Procura descobrir qual é o seu, procura descobrir qual é o dela, vai se ajustando e tudo vai dando certo, ok? Um beijo, fiquem com Deus, excelente semana e espero vocês quinta-feira. Beijo, beijo.